A imprudência e a falta de responsabilidade no trânsito, além de tirar vidas, que é o maior prejuízo para todo mundo, também representam um gasto milionário para os cofres públicos. Aqui no Rio Grande do Norte, entre os anos de 2009 e 2018, o Sistema Único de Saúde gastou mais de 42 milhões de reais por causa de acidentes de trânsito. Só no ano passado, o custo com internações ultrapassou os 3 milhões de reais. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o médico ortopedista e membro do Núcleo de Atendimento e Qualidade Hospitalar do Valfredo Gurgel, que é o maior hospital público aqui do estado, Rodrigo Cabral, e vai explicar para a gente porque é uma demanda que não para o tempo inteiro chegando no Valfredo Gurgel de ortopedia e muitos de acidentes veiculares, acidentes de moto principalmente. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, o acidente de moto hoje deixou de ser um problema apenas do acidentado, a pessoa que sofre o acidente, para passar a ser um problema da sociedade como um todo. Todos nós hoje pagamos o preço do acidente de moto, então virou um problema de saúde pública, né? O ano passado, para você ter uma ideia, em nível nacional, de seguro DPVAT e os gastos decorrentes de acidente de trânsito ultrapassaram os 25 bilhões de reais. Isso em quanto tempo? No ano passado. Um ano, 25 bilhões. Porque a gente está falando aqui dos custos do Sistema Único de Saúde, mas não é o único custo, né? Não. Porque você está falando aí, seguro DPVAT, é muito dinheiro, 25 bilhões em todo o país. Em todo o país, só no ano passado. Então, a gente tem um gasto hoje enorme em que a sociedade tem que custear isso e pagar, né? Então, virou um problema de saúde pública. No Valfredo Gurgel, para você ter uma ideia, falando apenas de acidente de moto, lembrando que o Valfredo não atende só isso, né? Mas de acidente de moto, se você pegar os dados de 2004 até esse ano, 2019, em 2004, 15 anos atrás, o Valfredo fazia em média de 140 atendimentos mês de acidente de moto. Esse número já chegou a quase 900 mês. Em um mês? Em um único mês de acidente de moto. Eu não estou contabilizando acidente de carro, não está sendo contabilizado aqui acidente por arma de fogo, por arma branca, que a gente chama, que é a facada, as fraturas que acontecem de formas banais, né, por queda, por prática esportiva, apenas acidente de moto. 900 por mês é um número absurdo. No Valfredo Gurgel. No Valfredo. A gente não está falando na rede de assistência hospitalar do estado inteiro, né? O Tarcísio Maia em Mossoró é referência, eu tenho uns hospitais regionais que são referência. Na própria Grande Natal eu tenho outros hospitais estaduais que são referências para trânsito. Esse número passa facilmente dos 1.000 por mês, né? Passa facilmente dos 1.000 por mês. E esse problema, ele é tão da sociedade, a gente tem que entender isso, porque o custo do paciente todos nós pagamos, né? O paciente que ele sofre um acidente, a gente tem que ter em mente o seguinte: o paciente que sofre um acidente de moto, um acidente de trânsito, geralmente é um público mais jovem. Então ele vem com uma fratura de perna, uma fratura de braço, uma fratura de coluna, um traumatismo craniano. Esse paciente tem um custo do atendimento emergencial. Aliás, ele tem um custo do atendimento pré-hospitalar, né? O SAMU vai até o local. Desde o começo. Desde o começo. Ele entra dentro de um hospital, existe um custo de tratamento e depois tem o que a gente chama de custo não contabilizado. Ele deixa de produzir para o país. Ele vai para uma previdência, às vezes é aposentado por invalidez, às vezes ficam anos até se recuperar totalmente e sem produzir, recebendo do Estado. Tanto é assim que existem as revisões periódicas, né, do INSS. Só o ano passado, quase 10 bilhões de reais em benefícios concedidos foram revisados e suspensos, porque o número de atendimentos é muito grande. É muito grande. E a gente fala assim de números, de prejuízos financeiros, parece que a gente está falando de uma forma fria, porque é claro que o que mais importa é a vida humana nesses casos, né? E a gente sabe também que muitas vidas se perdem por conta desses acidentes. Mas é importante a gente falar dessa coisa de uma forma mais complexa, para que as pessoas entendam justamente o que o doutor Rodrigo está falando, que é um problema de toda a sociedade. Então é preciso que todo mundo entenda, que todo mundo de alguma forma, da forma como possa, tenha consciência na hora de subir numa moto, na hora de estar num carro também e dirigir com muita consciência, porque a gente sabe que ainda falta muito isso aqui, né?
Perfeito. No Brasil, inclusive, olha que coisa prosaica, digamos assim. Existem cidades do interior do Brasil, cidades pequenas, onde é proibido o motociclista andar de capacete. Proibido? Proibido. Eles fazem leis municipais numa tentativa, numa justificativa de identificar um possível bandido, né, um possível assaltante, então por uma questão de segurança. Olha que coisa. O que a gente viu recentemente, a gente até divulgou, é na hora de chegar em posto de gasolina, ter que tirar o capacete porque ele chega. Quando ele estiver parado, tudo bem, mas andam sem capacete. Eu costumo, às vezes, quando eu estou com alguém dentro de um carro, eu viajo muito pelo interior do estado, eu ando bastante, vejo um motociclista, cruzo com ele, se eu estivesse com você, eu diria, olha, observe os pés. Ninguém anda com bota, ninguém anda com proteção nenhuma, normalmente andam descalços. Não andam com cotoveleira, não andam com capacete. No interior é mais comum ainda. É extremamente comum. Então esse paciente ele chega no Valfredo, ele chega no hospital de referência, às vezes muito grave. Para ele, como paciente, é muito ruim. Ele tem lesões mais graves, porque não existia nenhuma proteção contra aquela lesão. É tanto que esses números, a violência não só no acidente de moto, né? A violência de uma forma geral. Hoje o Valfredo, a gente faz lá um número enorme de atendimentos e de cirurgias ortopédicas, por exemplo. No ano passado foram feitas quase 4.000 cirurgias ortopédicas só no Valfredo Gurgel. Essas de urgência, né? Essas de urgência. Em toda a rede foram mais de 12.000 cirurgias ortopédicas no ano passado. No Sistema Único de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Mais de 12.000 cirurgias. E ainda tem uma fila de mais de 2.000 pessoas para ser operada. Então, observe que a gente hoje vive um problema que não é a falta de investimento, de gestão, né? O atual governo, ele tem feito, ele é muito sensível a essa questão de ortopedia, assim como foram os passados, mas tem aumentado a demanda de cirurgia, tem cumprido com as suas obrigações, feito 12.000 procedimentos ortopédicos em um único ano, mas eu ainda tenho uma fila de mais de 2.000 pessoas. Ou seja, por mais que o poder público invista em hospital, a demanda só cresce. Porque o problema está na questão da conscientização também social das pessoas, em se proteger na hora do acidente, em não beber quando for dirigir, usar os equipamentos de proteção, né? Capacete, viseira baixada, o capacete amarrado na cabeça, joelheiras e botas. Ninguém, infelizmente, tem muito essa consciência. Dr. Rodrigo Cabral, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia RN. A gente espera ter passado esse recado para quem está em casa também. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Um homem armado com uma espingarda tentou assaltar um supermercado ontem em Currais Novos.